Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, que neste dia nós iremos estudar a terceira lição desse segundo trimestre de 2020, a lição terceira, que tem como título Eleição e Predestinação, 19 de abril de 2020. O texto áureo, desde já eu convido o irmão, a irmã, para estar com sua Bíblia do lado, sua revista, para juntos nós aprendermos da Palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática está dito da seguinte maneira: segundo a sua presciência. O que é presciência? É a capacidade de ter ciência, de ter conhecimento das coisas antes que as coisas aconteçam. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. A expressão beneplácito quer dizer consentimento e aprovação. Deus nos aprovou antes que as coisas fossem criadas. Na eternidade, Deus já havia planejado a salvação do homem. Isto nós vamos aprender nesta lição. Nós vamos estudar sobre eleição e predestinação. Vamos aprender o que é a eleição e o que é a predestinação. Deus escolheu um grupo de pessoas para serem salvos e outro grupo de pessoas para serem condenados, perdidos. É isto que a Bíblia nos mostra, é isto que a Bíblia nos ensina, é isto que a Bíblia dá veracidade. Nós vamos aprender nesta lição. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 12. O texto nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele quem? Cristo, tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós
os que primeiro esperamos em Cristo. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai bendito e santo, Senhor, te damos graças neste dia por estarmos, Senhor, mais uma vez estudando a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos faça compreender estas verdades sagradas, para que nós possamos a cada dia termos mais comunhão contigo, através de Jesus, nosso Deus amado, Teu Filho querido. Pai amado e santo, assim te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos estudar a terceira lição, eleição e predestinação. A introdução dessa lição nos diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. É importante que nós entendamos este assunto. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Qual é a interpretação que nós temos deste assunto? O primeiro ponto fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Olhe já a primeira expressão. Fomos eleitos para quê? Fomos eleitos para quê? Isso está Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Glória a Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Deus já via o que o homem iria se tornar, o que iria acontecer antes dele criar a humanidade. Então, o plano de salvação do Senhor, ele vem antes da nossa existência, antes do homem ser criado. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Deus não foi pego de surpresa pela rebelião de Satanás. Deus não foi pego de surpresa por Satanás tentar o homem e o derrubá-lo no jardim. Não. Deus, ele já previu isto e já traçou um plano de salvação, de perdão, de regeneração para nós. Muito bem. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então Deus capacita o ser humano para ter uma vida santa. Há uma capacitação de Deus. O homem não fica só nessa jornada de lutar contra o pecado. Deus o capacita para esta batalha. O primeiro tópico deste ponto é sobre a eleição divina. Eleição, eleger, separar. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Fomos escolhidos através de Cristo, da sua obra redentora. Por isso, esta obra é cristocêntrica, ou seja, Jesus está no centro da salvação do homem. Um certo dia, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, há alguém que acredita que o homem, para ter o perdão de Deus, para receber uma dádiva de Deus, é preciso que Maria interceda ao Filho, a Cristo, e Cristo interceda ao Pai por intermédio de Maria. Não é bem assim. A Bíblia não nos ensina isto, embora que nós evangélicos acreditemos que Maria
ela é a mãe do Salvador enquanto carne, para que ele fosse gerado. Mas o Salvador, Jesus, já existia na eternidade. Ele é eterno, ele é divino. Aleluia. Então, quem salvou o homem? Deus, através de Jesus. E Jesus é Deus, não é? Segundo aspecto, o tempo, em que tempo se deu essa escolha? Qual foi a escolha que nos aconteceu? Em que tempo se deu? O comentarista diz: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Está aqui em Efésios 1:4. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Por que santos? Olha, a Bíblia diz que Deus é santo. O Senhor nos mostra na sua palavra a sua expressão, o seu querer, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus não aceita que o seu servo, o seu filho, que quer segui-lo e amá-lo, viva numa vida de promiscuidade, de enganação, de desvio de conduta, de pornografia, de imoralidade, de feitiçaria, de homossexualismo, lesbianismo, sodomismo. Não, Deus é santo. Quando ele chama o homem para que esse homem seja santo e o adore. Então, por Deus ser um Deus santo, na sua essência, ele quer que os seus servos também sejam santos. Continuemos aqui. Donald Stamps, que é o escritor da Bíblia, de estudo pentecostal, ele não é da Bíblia em si, mas dos comentários da Bíblia de estudo pentecostal. Ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Eu vou ser salvo pelos meus próprios méritos. Não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Era preciso que um homem santo, justo e puro salvasse a humanidade. Como Deus não viu ninguém nesta terra, como na realidade nunca teve, Ele envia o seu próprio Filho para se tornar homem santo, para resgatar o homem pecador. Na nossa declaração de fé, essa nossa declaração de fé, inclusive há um livro, irmão, lançado pela nossa CPAD, que é a declaração de fé da nossa igreja. E neste livro se assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, conforme o texto aqui da lição. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 e 2 da primeira carta de Pedro diz, eu vou ler o 1 e o 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja que a eleição de Deus, eleger a igreja, é antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. E o que é a igreja? A igreja é um povo escolhido por Deus, tanto de judeus como de gentios, tanto de judeus como não gentios,
Deus fez destes povos, judeus e gentios, um povo só, através de Cristo. E esse um povo só é a sua igreja. É a sua igreja. Muito bem, as condições da eleição. O escritor diz: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Não é um grupo de pessoas apenas. Não. Essa predestinação não é se referindo a um grupo de pessoas. Nós vamos aprender que a predestinação que a Bíblia ensina é o que está reservado para o cristão. E isto nasceu no coração e na mente de Deus. O que o cristão vai receber quando estiver na eternidade? E isto, a Bíblia não nos ensina que Deus escolheu um grupo de pessoas para ir para o inferno, outro grupo de pessoas para ir para o céu. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a salvação é oferecida através de Cristo a todas as pessoas. João 3,16, um texto muito conhecido de toda a igreja. João 3,16, Jesus disse, ao dialogar com Nicodemos, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não é uma parte, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira carta de Paulo a Timóteo, veja que o apóstolo João fala o que Jesus, ele escreve o que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o chamado de Deus é para todas as pessoas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. O texto sagrado nos diz: que quer que todos, a Bíblia não diz uma parte, a Bíblia não diz um grupo de apenas uma nação, se referindo a Deus, que quer que todos os homens, a expressão bíblica para homens é toda a raça humana, não é apenas o homem, sexo masculino, mas a mulher está dentro desse contexto. Então, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este é o mediador entre Deus e o homem. Não há uma medianeira como Maria, com todo o respeito que nós temos a ela, não é? E eu sempre digo, eu um dia a verei e terei o prazer, não é? Vou usar a minha expressão de abraçá-la, glória a Deus, porque é nossa co-irmã na fé. Mas no plano de salvação, salvar o pecador, não. Quem salva é Cristo, não é? Muito bem. Que todos os homens se salvem. Versículo 6. O qual, Jesus, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, não é por alguns, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A questão é, você, o homem, acredita nesta redenção através de Jesus? O homem, ele quer ou ele deixa Deus governar a sua vida? Esta é que é a questão. Jesus morreu por todos, mas todos querem a Cristo, todos aceitam a sua salvação, todos querem ser salvos. Essa é a questão, não é? Muito bem. Eu vou dar um saltinho aqui para o último, o final deste parágrafo. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Nós não fomos salvos não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos por meio da fé, diz o texto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não é?
Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Esta fé é a fé salvífica, que leva o ser humano a crer no Senhor, a obedecer e a amá-lo. E isso não vem de vós, não vem das vossas obras, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é uma dádiva gratuita de Deus para o homem. Terceiro tópico do primeiro ponto: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição, chamado, a separação de Deus, que Deus nos separou, não é? Que Deus nos escolheu, tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos, separados. Viver neste mundo, mas separado das práticas pecaminosas deste mundo. Lucas capítulo 1, gostaria de ler com os irmãos, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha que o texto diz acerca de Zacarias e Isabel, esposo e esposa respectivamente, pais de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Então, os dois eram da descendência da tribo de Levi. O nome dela era Isabel. Versículo 6. E eram ambos, os dois, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que coisa interessante. Esta mulher, de igual modo com Maria, era uma mulher que vivia uma vida santa e irrepreensível. Não é apenas ser uma mulher direita, mas era uma mulher que vivia para Deus, amava o seu esposo, mas cumpria a lei de Deus. De igual forma Maria, no meio de uma geração que também já era corrupta, como disse Jesus, e perversa, se destaca Maria e Isabel, e entre outras mulheres também, tinha muitas mulheres que eram servas de Deus na realidade, mas aprove a Deus salvar, aliás, separar Maria para ser a mãe do Salvador e Isabel para ser a mãe do precursor do Salvador. Então, este casal aqui, Zacarias e Isabel, viviam também uma vida íntegra, santa e irrepreensível diante do Senhor. Muito bem. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que quer dizer santo, significa separado do pecado. Alguém erra por simplesmente fazer uma imagem de escultura, colocar na parede e adorá-la. Isso é idolatria. E às vezes a pessoa, sem entender a palavra, critica o evangelho, critica o crente, não é? Dizendo que o crente é melhor do que ele, mas não se trata disso. Aqui nesta terra, ninguém é melhor do que ninguém. Mas a gente observa a palavra e vê sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então, o que é santo no contexto bíblico é a pessoa separada do pecado. Vive neste mundo, tem todos os seus afazeres aqui, mas não vive em comunhão com o pecado. Então, o Senhor nos chamou a isto. Sejam meus servos, se afaste do pecado. Isso é ser santo, não é? Muito bem. Quarto tópico aqui da lição do primeiro ponto, último tópico do primeiro ponto, a nova vida dos eleitos, dos separados. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta,
O que o crente agora vivia fazendo antes, ele não deve nem pode fazer mais. Ele foi chamado pelo Senhor para viver uma vida santa. Tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Essas coisas não devem fazer parte agora do novo homem. A ira, a cólera, a amargura, a mentira, não é? As palavras torpes, as palavras feias, os palavrões, a imoralidade, a indecência, não pode fazer mais parte da vida e do vocabulário cristão. E ainda severas advertências contra a fornicação. O que é a fornicação? É o ato, não é, do solteiro, do jovem, praticar o ato sexual enquanto jovem. É bem verdade que o jovem crente, infelizmente, se ele cair neste ato, pela igreja vai ser disciplinado, vai ter a sua amargura, não é, por ter pecado contra o Senhor. O fornicário é aquele que vive uma vida neste ato constantemente. E a Bíblia nos assevera que o fornicário não tem direito ao reino dos céus, a não ser que se arrependa. Mas morrer no pecado de fornicação não tem direito à salvação. Todos precisam aceitar a Jesus. Contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. Irmãos, você acredita que tem crente avarento? Tem. E o crente avarento vai para o céu? Não vai. E o que é a avareza? A avareza é o cidadão, é o ser humano se apegar às coisas daqui. Tem crente que tem um carro e só falta botar o carro nas costas. Não é isso mesmo? Isso é avareza. O que é avareza? É você ter um objeto, uma moto, uma casa, e você não compactuar, ninguém pega, ninguém fala, É claro que as suas coisas você precisa ter cuidado, porque custou o seu suor. Mas você endeusar este objeto, um celular, tá certo? Um móvel da sua casa, ninguém pode tocar, certo? Então isso é avareza. E o crente avarento é um crente que está em pecado. Se alguém pedir R$2 a ele, se não for para gastar com ele ali, ele não dá àquela pessoa, que a pessoa está pedindo para comprar um pão, está com fome, ele não tira do bolso de jeito nenhum. Isto é avareza. E o crente avarento não vai para o céu. A embriaguez, o crente não pode usar, não ter o uso do álcool, não pode usar o álcool. Algo que eu falo no sentido de bebida alcoólica. O crente não deve ingerir isto. A finalidade desta nova vida é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Se não for o Espírito Santo, irmãos, a gente não tem condições de assumir esse estilo de vida. O Espírito Santo, ele nos capacita a vencer o pecado, a vencer estas coisas, estas mazelas que antes a gente carregava sobre os nossos ombros. Gálatas 5:22-25, os irmãos leiam com mais calma. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Então, isto é um processo contínuo. Você passa uma vida inteira com todas essas práticas e quando aceita Cristo, você precisa mudar. E esta mudança vem gradativamente. Isso se chama santificação. É um lavar regenerador do Espírito no ser humano. Nós vamos agora para o segundo ponto da nossa revista: predestinados para filhos de adoção. Abra sua lição no segundo ponto.